Boa tarde, sou a Lina do canal Alma Lusitana. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Salmo 34:19. Eu vim aqui porque todos nós temos momentos na vida que a vida nos parece mais complicada de levar, de superar as dificuldades. Todos nós temos momentos de desânimo, mas a fé perfeita em Deus nos faz crer que o Senhor em todas as situações nos acode e nos ajuda a superar e a suportar a nossa dita cruz. Eu gostava de partilhar convosco algumas situações da minha vida em que eu senti que realmente foi Deus que agiu e me ajudou. E algumas dessas situações talvez eu nem fosse merecedora de tal, mas Deus sempre esteve lá para mim. Eu gostava de começar com uma das experiências que tive quando eu ainda era uma miúda, não é? E que sofri bullying na escola. E nessa ocasião eu era uma pessoa que levava a fé cristã muito a sério, andava sobre as orientações da minha mãe, que era uma pessoa muito crente, e é, graças a Deus, e era mesmo uma pessoa mesmo muito, com o coração ainda muito puro, muito ingênua, não é? Também para ter realidade. E eu lembro-me que passei uns momentos muito complicados com bullying numa escola onde andei, com alunos que me agrediam, me tratavam mal, e devido a eu frequentar uma igreja naquela ocasião, que foi aquela que serviu de bases para a minha vida, a sua doutrina, não é? Eu não usava, por exemplo, não usava calças. E então eu era muito posta de parte, eu era muito gozada, era muito escarnecida mesmo, faziam-me engato de sapato. E por fim, a turma em si começou-me a agredir. E um belo dia eu senti... eu esqueci-me de dizer. Eu nessa ocasião, mesmo frente nas dificuldades que apareciam na minha vida, como jovem que era, eu trazia sempre comigo na mala da escola o meu livrinho de salmos. E quando estavam as coisas mais pesadas, mais complicadas para mim, era num pequeno momento que eu tivesse a sós, que eu me agarrava a ler qualquer coisa onde pudesse aliviar um pouco a minha tristeza, a minha alma, a minha dor, sentir que a presença do Senhor estaria comigo e que nada me iria acontecer. Pois bem, eu lembro-me que um belo dia, no meio de tantas situações penosas e tristes, que não faço tenso agora de mencionar porque não vem ao caso. E também não é nada de espetacular. Mas no meio de tantas situações que vivi, eu recordo-me que houve um dia específico que começaram então as agressões físicas, não só verbais e os gozos e essas coisas todas, mas começaram as agressões físicas. E então estávamos dentro de um edifício, à porta de uma sala de aula, e como sempre retiravam umas coisas, enfim, faziam a vida num inferno
entre aspas. E nessa ocasião eu lembro-me que houve uma altura que aconteceu uma coisa boa na minha vida e que eu senti que Deus era comigo. Eu fiquei quase subterrada. Eles fizeram uma espécie de um moche, como o pessoal diz, aí a malta nova, não é? Tiraram-se todos para cima de mim e eu senti uma força. Isto é verídico, pode parecer estranho, mas é verídico. Era uma pessoa só e eram 27 alunos que me atormentavam todos os dias. E eles jogaram-se todos para cima de mim e eu não sei como, não sei de onde é que veio isso. Eu acredito que foi uma das primeiras experiências que eu tive, que senti que Deus me ajudou. Eu consegui ter força para empurrar aquela gente toda e sair lá de baixo. Foi uma coisa momentânea, mas que eu não pude explicar, porque, enfim, o meu filho tinha para aí, um exemplo, tinha para aí alguns 5 anos ou 6, eu já não podia com o pesito dele, não conseguia carregá-lo ao colo, então dá para pensar como é que foi possível eu, uma miúda para aí, não sei muito bem, com 13, 14, sair debaixo de uma data de gente que caiu para cima de mim para me gozar, para me humilhar, sei lá, nem sei qual foi a intenção nem a ideia. Sei que uma coisa que não tem nada a ver, mas isto é uma realidade, as escolas e os funcionários das escolas são muito negligentes. E no meu caso em específico eu lembro-me que chegaram a perceber-se da minha situação, chegaram a perceber-se que eu chegava-me a eles para não ser atormentada, para ter alguma proteção, porque eu não tinha para onde fugir, não me largavam, aquilo era um tormento, em todo lado, dentro da sala e tudo, ninguém fazia absolutamente nada. E viam as situações e faziam conta que não viam. Não apelavam, não diziam, olha, larga a rapariga, deixa a moça em paz, ou nada, não havia nada. E essa minha situação foi resolvida realmente com uma participação, teve que envolver os meus pais, e tive que fazer uma participação, e perante algumas ameaças que foram feitas ao Conselho Diretivo já naquela época, digamos que eu já tenho 47 anos, não é? E já vão uns aninhos jeitosos. E nessa ocasião realmente as pessoas não fizeram absolutamente nada, só quando realmente se viram entalados, entre aspas, apertados, porque o meu pai era uma autoridade e porque houve um médico também que também se prontificou, porque eu estava a afetar psicologicamente, é natural, não é? Porque eu não conseguia já dormir nem nada, tinha montes de medo de ir para a escola. E realmente foi assim a situação, que foi resolvida só quando eles se sentiram apertados. Então depois foi escrita uma participação e alguns meninos foram castigados, um foi expulso, acho eu, outros ficaram penalizados durante uns dias e pronto, e graças a Deus a coisa compôs-se. E eu depois mais à frente, quando senti que não estava a fugir da situação em si, que já tinha superado e que tinha feito frente, e optei depois por mudar, até porque tinha mudado de área, escolhi uma área e mudei de escola. E graças a Deus nunca mais passei por tal coisa. Mas isto tudo para dizer o quê? Que é um alerta que eu deixo aqui. Existem muitas crianças cá no nosso país, em Portugal, a sofrerem bullying, agressões violentíssimas. E os funcionários só estão lá para ganhar o deles. Não querem saber de nada, não fazem absolutamente nada e não têm nem piedade do próximo, nem solidariedade com as crianças. É uma coisa que realmente a mim me faz muita espécie, como mãe. E pronto, e já vi muita coisa, infelizmente. Não depois comigo, mas com outras pessoas. E é triste, realmente. Mas isto para dizer que na minha tenra idade eu já tinha fé em Deus. Fui criada dentro de uma igreja evangélica normalíssima, portuguesa. Acredito que, se não estou em erro,
que terá sido a primeira, a pioneira talvez, a ser protestante cá em Portugal. Segundo já ouvi alguém falar dessa igreja, na época do Estado Novo já andavam a pregar pelas ruas e que lutaram muito para ter o seu espaço, para poderem pregar a palavra da forma que a liam realmente na Bíblia, sem acrescentar pontos nem vírgulas, sem mudar nada. E sim, é uma igreja que é tradicional e cobre a cabeça com véu, as mulheres usam saia, não comem carne de porco, nem sangue, nem uma série de outras coisas que estão descritas na Bíblia que não se devem comer. E são pessoas que tentam levar a Bíblia realmente à letra, a vida na Bíblia. E eu fui criada dentro dessa religião, dessa doutrina, e eu sou sincera, já passei por várias igrejas, mesmo evangélicas, que entretanto Portugal foi invadido, entre aspas, por diversas doutrinas supostamente evangélicas, mas nada tem a ver com aquilo em que eu cresci, nem aquilo que eu aprendi, e não tem cá a doutrina da prosperidade, nem... enfim, nem aquelas balelas todas, desculpem-me lá, que é a realidade. Pesquisem na Bíblia que depois me dirão. Nós viemos realmente ao mundo e realmente temos que penar um pouco, mas o Senhor nos dá a vitória sobre todas as nossas dificuldades. Basta que a gente creia com o nosso coração, de verdade, que a gente busque Deus. O Senhor diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E de facto é verdade. Eu acho que, se vocês gostarem deste pequeno vídeo, vou continuar a partilhar algumas experiências que vivi e que se calhar algumas são bem mais convincentes de que realmente eu tive e senti a presença do Senhor na minha vida em momentos de aflição. E que o Senhor me socorreu, mesmo quando eu não estava tão próxima do Senhor e da sua palavra. Dependendo do nível de visualizações e de curtidas deste vídeo, eu virei contar outras situações que eu considero mais especiais. Realmente coisas que só pode ter sido Deus, não há hipótese, não há outra explicação. Conto convosco para um próximo vídeo. Beijinhos.